Fala, Doc! Seja muito bem-vinda à nossa primeira aula do evento Marketing para Dentistas. Eu sou a Juliana e eu vou guiar você nesse evento, onde eu vou te ensinar os primeiros passos para você ter um mês de faturamento em apenas um único dia no seu consultório, utilizando as suas redes sociais. Mas, Juliana, eu nunca captei um paciente na minha vida, eu não sei por onde começar, mas é possível você ter esses resultados mesmo sem experiência, mesmo você sendo recém-formado, mesmo sem nunca ter feito uma captação de pacientes e sem saber absolutamente nada de marketing, até porque isso são coisas que a faculdade nunca ensinou para você, então não tem como você saber, né, sendo cirurgião dentista. E eu tenho certeza que você vai se surpreender com todo o conteúdo que a gente vai ver durante essa semana, então fica aqui comigo, porque eu quero que você tenha resultado na sua carreira. Eu, Juliana, não aguento mais ver gente reclamando da odontologia e eu vivendo uma odontologia que eu tenho tanto orgulho de viver, que eu consigo entregar uma odontologia de qualidade, eu consigo ter tempo para trabalhar o meu paciente, ter tempo para fazer os procedimentos e principalmente ter tempo para mim e para minha família. Então, parabéns para você que está procurando mais da odontologia, que você se inscreveu nesse evento, quer dizer que você já entendeu a necessidade e a importância de você ser independente na captação dos seus pacientes. Então, significa que você já quer os resultados diferentes, você quer fazer diferente dentro da sua carreira, e se você tiver super comprometido, extremamente com vontade de fazer acontecer, tá? Eu quero que você elimine todas as suas distrações, exatamente. Pega o teu telefone, entendeu? Coloca ele em modo avião, esquece de tudo lá fora e foca aqui comigo, fica aqui comigo. E se você for ficar até o final dessa aula, eu quero que você comente aqui, ó, hashtag eu vou ficar, porque daí eu quero saber quem vai ficar comigo até o final dessa aula, tá? E eu quero ver o chat pipocando de gente falando que vai ficar comigo até o final, tá? Porque no meu time eu só quero dentista que esteja com vontade de fazer acontecer, com sede de mudar o jogo dentro da odonto, tá bom? Eu tenho certeza que se você aplicar tudo que eu falar para você nessa aula, e se você aplicar tudo que eu vou te mostrar durante essa semana, esse ano de 2024, Doc, vai ser um divisor de águas na sua carreira como cirurgião dentista, tá? E eu sei que você pode estar achando que fazer um mês de faturamento em um dia é impossível, né? E eu também, provavelmente, estaria achando que é impossível, tá? Se não tivesse acontecido comigo, sério. E, assim, eu quero trazer para vocês esses resultados exatamente para você ver que é possível você trazer essa realidade para você dentro do seu consultório, dentro de como você está trabalhando com o odonto hoje. E olha só o quanto que eu consegui fazer em apenas um dia de atendimento, tá? E foi só em um dia, tá, gente? Um adendo bem importante. Por quê? Porque nessa época eu trabalhava em várias clínicas, então eu só tinha um dia para atender os meus pacientes particulares do Instagram, tá? Essa minha demanda só tinha um dia. Então, todo mundo, eu colocava tudo num dia só. Ai, doutora, eu não consigo nesse dia. Eu falava, mas eu só posso nesse dia. Aí eu tentava o quê? Fazer com que o paciente fosse nesse dia, né? Eu dava testado, enfim, eu atendia de segunda-feira, tá, gente? Ainda mais que era um dia considerado difícil, né? E olha só, R$ 5.370 em um dia de atendimento, tá? Esses pacientes, gente, foram os meus pacientes que eu captei das minhas redes sociais, tá? Eu uso atualmente o Instagram e o TikTok para fazer captação de pacientes. E, basicamente, esses pacientes acabaram comprando de mim clareamento dental, tá? Que eu cobrava uns 1.200, limpezas, que eu cobrava R$ 300, e restaurações simples, que nessa época eu cobrava uns 250, tá? Quando a gente começa e tal, eu achava que eu tinha que cobrar um pouquinho mais abaixo, mas eu já cobrava muito melhor, né, do que quando eu recebia de convênio, quanto eu recebia da Clínica Pop. E eu quero dar um adendo para vocês que são clareamentos, limpezas e restaurações simples. Tratamentos que você, Doc, como recém-formado, você sabe entregar para o seu paciente, porque a gente aprende isso na faculdade, né? Só que a virada de chave, o grande segredo disso tudo, não é você saber a técnica, né? Porque a técnica, a maioria dos dentistas sabe. Mas a virada de chave é você saber divulgar e vender esses procedimentos. Mas fica tranquila, que é exatamente isso que você vai aprender durante essa semana de aula. Lembrando que são 3 aulas, tá? E eu preciso que você assista as 3 aulas em sequência. Para quê? Para você criar um raciocínio e você conseguir aplicar isso na sua carreira, tá? É assim, Doc, você pode até estar pensando, tá, 5.370. Mas, gente, teve um dia que eu fiquei extremamente contente, né? Que eu consegui duplicar esse faturamento, tá? Que sim, eu fiz R$ 12.000
agora, em janeiro, tá? Esse mês. Tanto que eu me dei uma viagem de presente, né? Também. Porque quando a gente bate a meta de faturamento, o que a gente faz? A gente se dá um mimo, tá? Eu sugiro vocês fazerem isso também, porque dá até um gás pra gente ir buscar as nossas coisas, fazer o que a gente quer fazer, tá? Então, trabalhem isso também com vocês. Então, fiz 12 mil reais, é sobre isso. Vamos voltar aqui um pouco para entender esse resultado, como que eu consegui trazer isso, tá, para mim. E se você quer ter esse resultado na sua carreira também, comenta aqui, eu quero, tá? E eu quero ver o chat pipocando também, de todos os dentistas que querem fazer um mês de faturamento em um dia. Comenta aqui, eu quero, para eu ver quantos de vocês estão comprometidos a fazer isso acontecer dentro da sua carreira este ano. Mas tem que deixar aqui claro para vocês sabem que eu sempre fui muito honesta, quem me acompanha aí nas redes sociais, não é mágica, né? Eu não vou dar aqui para vocês a chave do portal mágico que isso vai acontecer em pouquíssimo tempo. Óbvio que não, gente. Tudo isso é método, tudo isso é um passo a passo, e é muito importante que você entenda como que eu cheguei nesse método, né? Então, assim, eu vou contar um pouco para vocês como que começou toda essa minha história, né, dentro das minhas redes sociais. E foi no finalzinho de 2021, com a minha formatura, né? E quando a gente se forma, a gente fica super feliz, né? É a melhor parte da faculdade, que é quando você sai dela, você se forma, finalmente cirurgiã dentista, né? Mas, dentre tanta felicidade, a gente também tinha muito. A gente tem, né, muito receio, né? Naquela época, eu tinha muito medo, na verdade. Eu tinha medo de não conseguir emprego, eu tinha medo de ter uma remuneração muito baixa, porque desde a faculdade a gente já vem escutando, né, que a odontologia é isso, que a odontologia é aquilo, que a odontologia está saturada, que a odontologia está um mercado muito competitivo. Então, eu tinha medo também de não exercer uma odontologia digna, de não conseguir promover saúde para o meu paciente. Aquele medo que é comum de todo recém-formado, né, quando a gente pega o diploma, a gente fica pensando, tá, onde que eu vou arrumar os meus pacientes? Onde eu vou atender? Como que eu vou ganhar dinheiro sendo uma recém-formada em odontologia, né? E no começo a gente já vem com aquele pensamento de, tá, eu vou ganhar aqui mais ou menos, porque a gente já vem com o pensamento de, nossa, não ganha tão bem, né? Mas, eu não sei vocês, mas quando eu entrei, foi abaixo das minhas. Sabe quando você pensa assim, as minhas expectativas já são baixas, mas foi abaixo da minha expectativa o que aconteceu aqui, né? Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você, ou está acontecendo com você. Então, quando eu comecei a atuar, para vocês terem uma ideia, tá? O meu primeiro salário foi de R$ 400, sendo que quando eu estagiava, quando eu era estagiária em odontologia, o meu salário era de R$ 900. Então, aquilo ficou na minha cabeça e fiquei assim, cara, não faz sentido nenhum, porque para eu ser estagiária, eu não preciso ter uma faculdade. Agora, eu formada, com diploma na mão, tô ganhando menos do que eu quando eu era estagiário. Como assim? Isso não faz sentido, né? E eu quero saber de você, Doc. Quanto que foi o seu primeiro salário como cirurgião dentista? Me conta aqui nos comentários para eu entender como que tá a realidade da maioria de vocês aqui, tá? Então, o meu salário foi R$ 400, e eu já fiquei pensando, né? Cara, eu fiz todo aquele investimento. Investi em materiais, investi na faculdade, investi, enfim, todo o meu tempo, minha energia para ser dentista. Quantos anos será que eu vou conseguir trazer tudo isso de volta, né? Ter esse investimento de volta no meu bolso. Porque, eu não sei se vocês sabem, gente, eu me formei pela Universidade de São Paulo, pela USP, mas eu fiz 2 anos de faculdade particular antes de passar na USP, né? E a mensalidade que eu pagava, assim, era em torno de R$ 2.000, tá? Que só a mensalidade da minha faculdade era muito mais que o dobro do meu primeiro salário como cirurgiã dentista. Então, eu fiz esses semestres antes de passar lá na USP, e eu investi, né, querendo ou não, comprei muitos materiais, comprei livros, eu tive que morar fora da minha cidade, então tinha essa questão do aluguel também, então era cada vez gastos, mais gastos, mais gastos, e eu investi, gente, chutando baixo, assim, juro, pelo menos uns R$ 100.000 para me tornar cirurgião dentista. E eu tenho certeza que muitos dentistas aqui, a maioria dos dentistas, investiu ainda mais do que isso, né? Então, assim, não foi para isso que eu fiz faculdade, não foi para isso que você fez faculdade. Você comprou livros, você comprou material, você dedicou anos da sua vida, você estudou para as provas, você foi bem nas provas, você conseguiu passar.
E tudo isso para quê? Pra gente bater ali R$ 400 no mês, né? E eu fiquei mais ou menos nessa média ali pelos 6 meses iniciais, assim, da minha carreira. Eu não conseguia fazer mais do que isso. E esse medo só foi aumentando. Cada vez que ia passando os meses, eu ficava esperando melhorar. Até melhorava um pouquinho, mas não era nada realmente relevante, né? E esses medos, né, ficavam me assombrando, porque não fazia sentido. Eu gastei muito para ser dentista e eu estava ganhando R$ 400. Mas aí o que eu resolvi fazer, né, gente? Resolvi não me desesperar, não arranquei os cabelos, tá? Eu me lembrei que eu já usava as minhas redes sociais, né? Só que eu usava de um jeito comum, vamos dizer assim. Eu não estava focada em captação de pacientes. E aí eu percebi que as pessoas elas eram atraídas pela rede social, né? Por alguns motivos. E eu podia usar essa atração das redes sociais para quê? Para atrair pacientes para o meu consultório. E eu não sabia como direito, eu sabia só que isso poderia me ajudar de alguma forma, né? Então eu fui estudando, fui me aprofundando, fui fazendo vários testes, né, gente? Postando pra caramba, assim. Eu fazia muita live, eu postava Reels, eu postava Stories, eu postava IGTV, eu tentava treinar, assim, de todas as formas a minha produção de conteúdo para ver o quê? O que funcionava, o que não funcionava. E aí fui observando ali que algumas coisas elas começaram a dar certo, outras coisas começaram a dar errado, então eu abandonei. E quando eu fui ver, gente, eu já estava ali há 2 anos, né? Nesse estudo de como postar, de o que postar, como que eu vou comunicar determinada coisa. E depois de muito erro e de acerto, né, eu comecei a replicar algumas estratégias e tentei fechar pelo menos um dia de agenda. Ou seja, montei um dia de agenda, né, me divulgando, falando bastante sobre os procedimentos que eu fazia no consultório e tal. E eu consegui, gente, fechar esse dia de agenda. E aí, quanto mais eu ia fechando esse dia de agenda, eu ia atendendo, e esse paciente ia chamando outros pacientes, e aí eu comecei a girar, assim, e aí eu vi que estava dando certo, né? Toda aquela estratégia de postagem de Instagram, eu estava conseguindo ter um dia de agenda e fechar o dia de atendimento para os meus pacientes que vieram do Instagram. E eu percebi que com um dia de atendimento eu estava ganhando muito mais do que eu ganhava trabalhando nessas outras clínicas. E aquilo me fez ter um estralo, assim, né? Cara, vamos entender o que está acontecendo. Eu cheguei a trabalhar, gente, em 4 clínicas simultaneamente. Sim, 4 clínicas, tá? A menina quase ficou maluca. E o meu horário de trabalho era, tipo, das 8h30 até as 7 da noite. Então, assim, era uma carga horária muito pesada para mim. Isso porque, eu nem conto para vocês, que eu passava 1h30 no transporte público para conseguir chegar nessas clínicas, porque todas essas clínicas estavam em São Paulo e eu morava no interior. Era uma carga horária muito pesada, aquilo já estava me deixando maluca, e eu não estava ganhando nem metade do que eu tinha planejado ganhar no início da minha carreira. Então, imagina você, eu estava trabalhando em 4 lugares, num corre-corre, e mesmo assim sendo mal remunerada. E olhando aquele passo a passo que eu tinha aplicado, eu entendi que ali era o momento de eu focar nesse passo a passo, nesse método, para eu o quê? Para eu replicar, para eu fazer cada vez mais dias de agenda, porque daí eu ia conseguir sair dessas outras clínicas que eu estava trabalhando e focar no meu consultório particular. E eu comecei a repetir, né, gente? Na hora que a ficha cai, é a melhor coisa que você faz. Quando você entende que você deu um acerto grande na carreira, você quer repetir de novo, você quer fazer. E foi isso que eu fiz, né? Trabalhando em várias outras clínicas, eu não conseguia tirar mais de R$ 3.000. Isso que eu trabalhava em 4 clínicas. Cada clínica me pagava ali em torno de R$ 400, R$ 500, quando era um mês legal e tal. Então ficava mais ou menos nessa média. No máximo, gente, R$ 3.000, tá? O que era uma loucura para mim, porque eu não tinha tempo para nada. Vocês sabem que, tipo, a gente tinha lá as nossas quase 14 horas ali de trabalho, porque contando o vai e vem, né, de transporte, né, eram quase 3 horas de transporte. Então, eu não tirava férias também, eu não tinha descanso. Então, são várias coisas que vão acumulando, assim, que a gente começa a ver, começa a falar assim, cara, a gente vive quase um trabalho escravo, um análogo, né? É uma carga muito absurda, uma remuneração muito baixa. E quando eu fui para as minhas redes sociais, né, que eu consegui fazer esse valor aí, 3.000, mais de 3.000, né? Em um dia, quando eu consegui faturar isso, eu falei assim, cara, isso daqui é surreal.
né? E eu estava atendendo menos pacientes, eu estava atendendo um dia na semana, faturando o que eu fazia no mês, tá? Com uma agenda muito mais leve. Eu não estava com 14 horas de trabalho, indo de transporte público. Eu estava me sentindo praticando uma odontologia que eu acreditava naquele momento. Eu falei assim, cara, é essa odontologia que eu queria ter conhecido desde o começo, desde quando eu saí, botei o pé para fora da faculdade, era essa odontologia que eu queria ter contato, tá? Porque quando a gente se forma, né, a gente tem aquele sentimento de alegria e tal, a gente acha que a gente vai promover o sorriso das pessoas e vai entregar uma odontologia de qualidade. E quando a gente vai para a realidade do mercado, né, acaba sendo uma rotina extremamente árdua. A gente só trabalha, a gente fica extremamente cansado, fisicamente, mentalmente. E a gente fica se perguntando, né, cara, eu faço um trabalho tão digno, tão legal, eu levo sorriso para as pessoas, eu trabalho pra caramba, né, em carga horária, me esforço e eu não estou ganhando bem, né? Por que que eu não estou ganhando o quanto eu mereço ganhar pelo aquilo que eu estou entregando? E foi ali que eu vi que trabalhando com as minhas redes sociais, eu ganhava aquilo que eu ficava o mês inteiro na luta, tentando ganhar, tentando fazer aqui um procedimento, vender um pouquinho aqui, vender um pouquinho ali, só que eu pagava 70% do procedimento para a clínica. Então, era um valor muito alto também. Quando eu fui para o meu consultório e eu consegui ficar com 100% daquilo que eu estava vendendo, ali eu vi a minha virada de chave, tá? E quando foi passando tudo isso, eu fui vendo, fui testando cada vez mais, testando a eficácia daquele método que eu estava trazendo para minha carreira e estava me dando resultados muito bons, tá? É um método que é prático, que quando você coloca ali dentro do teu perfil, quando você aplica esse método, você, assim, tem mais liberdade, né? Você não fica pensando no marketing da fé, porque provavelmente, Doc, se você já usa suas redes sociais, mas você não tem estratégia, você está usando o marketing da fé. O que, que é o marketing da fé? Você posta e você reza para dar certo. Mas não. Fica até o final dessa semana comigo que você vai entender muita coisa sobre marketing digital, sobre faturamento, sobre como melhorar sua captação de pacientes e poder ter mais liberdade, né? Porque quando a gente está trabalhando em várias clínicas, a gente tem que ficar correndo de um lado para o outro, de uma clínica para outra. A gente não consegue atrair esses pacientes e dar atenção para esses pacientes, né? E a gente também não ganha conforme aquilo que a gente quer ganhar, aquilo que a gente merece ganhar. A gente pode ter, com as nossas redes sociais, né? A gente tem os pacientes particulares, a gente tem mais espaço na agenda para poder atender esses pacientes. A gente tem o faturamento que permite com que a gente realize os nossos sonhos, né? Ou seja, poder estar com a sua família, poder fazer um passeio, poder pagar pela sua educação, poder pagar uma especialização, poder pagar cursos com a sua remuneração e ainda dar uma vida melhor para você e para toda a sua família, tá? E foi ali, com aquele método, que eu falei, cara, eu não posso ficar com isso só para mim. Porque eu, usando as minhas redes sociais, eu entro muito em contato com vocês, né? Com outros dentistas. E me deixa muito triste ver dentistas que estão tão frustrados com a odontologia. Sendo que a odontologia, para mim, ela me dá tanta coisa todos os dias. Eu sou tão feliz sendo dentista que eu não acho justo eu guardar tudo isso que eu sei só para mim, né? Então, eu quero trazer essa vontade de ser dentista para você de novo. Eu quero que você, recém-formado, ganhe bem, esteja bem remunerado. Quero que você ganhe de acordo com aquilo que você estudou para ganhar, né? Que você seja bem remunerado por todo o seu trabalho, o investimento de tempo, de dinheiro, de energia, tudo que você investiu na sua faculdade, tá? Eu quero que você tenha esse retorno, tanto em reconhecimento profissional também, para a gente valorizar a nossa odontologia novamente. E a gente sabe que não estudamos marketing, nem divulgação, muito menos captação de paciente na faculdade, né? A gente não estuda profundamente nada disso. Até porque é um mundo relativamente novo, assim, na odontologia como um todo. E é por isso que eu quero trazer mais recém-formados para ter esse tipo de conhecimento, para vocês terem essa liberdade como dentistas, né? Igual eu prezo muito por essa liberdade que eu tenho de não depender de convênio, não depender de clínica pop para ter os meus pacientes. Os meus pacientes, eles vêm das minhas redes sociais, que está diretamente atrelado à minha pessoa. E essa é a minha missão, e é por isso que eu quero compartilhar tudo isso com vocês. E vocês sabem o que mais me surpreende, né? Porque assim, a rede social ela é uma ferramenta que está
em todo celular. Gente, todo mundo tem Instagram hoje. Elas estão aí de graça para você usar. E você, dentista recém-formado, que ainda não conseguiu usar essa ferramenta da forma certa, eu quero que você saia dessa estagnação e que você comece a surfar nessa onda das redes sociais. Eu sei que você provavelmente usa o seu Instagram, tá? E você usa de forma regular. Ou se você já tentou usar, talvez você não tenha tido resultado, mas porque você não tinha um método, né? Porque tem dentista que posta de todos os jeitos, mas não tem resultado exatamente porque eles não seguem um passo a passo. Não adianta a gente fazer coisas aleatórias na internet sem ter um método, porque a gente vai se frustrar, a gente vai desistir por conta da falta de resultado. E é por isso que eu quero compartilhar o meu método com vocês. É claro que, como eu quero que vocês tenham satisfação de serem dentistas também, né? Eu vou mostrar para vocês algumas mensagens que eu já recebi de dentistas que eu já ajudei. Eu recebi essa mensagem da Eni, do 100% dos meus orçamentos foram fechados hoje, graças aos cards. Gente, os cards, eles fazem parte do meu método, tá? Que a gente vai conversar mais sobre isso na aula 3 dessa semana, então é muito importante que vocês assistam todas as aulas. E querendo ou não, essa aula é uma das mais importantes, tá? E eu vou falar tudo sobre os cards para vocês nessa aula. E teve essa outra seguidora que ela seguiu tudo que eu falei para ela e ela atendeu 3 pacientes particulares que vieram do Instagram e ela me mandou essa mensagem para ela me falar que ela tinha conseguido fazer essa captação através do Instagram dela. Isso é muito legal, isso me motiva muito, tá? E essa outra aqui seguiu à risca, colocou tudo o que eu falei para ela, tá? E deu super certo. E isso me deixa muito feliz, porque é isso que eu quero, gente. Eu quero vocês com resultado. Só que para vocês terem resultado, eu preciso que vocês estejam comprometidos comigo para vocês aplicarem tudo o que eu vou ensinar aqui nessa aula e nas próximas aulas também, tá? Amei todas as dicas, principalmente a parte de negociar com o paciente, porque essa sempre foi a minha maior dificuldade, que é a parte de vendas. Aqui, eu gostaria de dar um adendo para vocês que eu sempre trabalho não só com a captação, porque a captação é a ponta do iceberg, né? Não adianta você ter uma boa captação, chegar muitos pacientes no seu consultório se você não sabe converter esses pacientes, Doc. É muito importante, sim, a gente saber negociar, a gente saber vender e a gente saber converter todo mundo que chega no seu Instagram, no seu WhatsApp ou no seu consultório. Então já vamos para o nosso conteúdo, né, gente? Aqui eu vou dar 5 erros para você não cometer como dentista recém-formado, que vai impedir você de captar pacientes. Até porque, Doc, é tão importante você saber o que não fazer, tá? Do que você saber o que fazer. Por quê? Porque a pessoa que vai dando sim para tudo, falando sim para tudo, ela não sabe o que deu certo e o que deu errado. Então, esses erros aqui são os meus, né? Que eu já dei muita cabeçada na parede, fiquei lá 2 anos produzindo conteúdo, sem muito resultado. E aí, quando eu comecei a mapear tudo isso, a entender e a ter resultados, tá? Aí foi o meu divisor de água e eu já quero passar esse conteúdo para vocês. Então, o primeiro erro que você vai cometer é ficar esperando o melhor momento para você se posicionar nas suas redes sociais. Primeiro, Doc, não existe o melhor momento. Sabe por quê? Se toda hora você ficar pensando, ai, não, quando eu tiver tal curso, eu vou começar a me posicionar. Quando eu tiver especialização, eu vou começar a postar. Quando eu tiver o meu próprio consultório, aí eu vou começar a postar. Sabe por quê? Porque tá sempre faltando alguma coisa. Você nunca tá pleno para você fazer aquilo que precisa ser feito. Isso é um pensamento de escassez. E quando sempre está faltando alguma coisa para você fazer, você nunca vai fazer de fato, porque se você alcançar aquela coisa, você vai arrumar outra coisa para estar faltando, entendeu? Então já fecha esse pensamento aqui. O que você está buscando, o que você está esperando, já está com você o tempo inteiro, que é o quê? O seu conhecimento. A partir do momento em que você já está dentro do mercado odontológico, você já entende sobre odontologia, eu tenho certeza que você sabe muito mais sobre dente, sobre higiene bucal do que qualquer outra pessoa leiga, tá? E nas nossas redes sociais, quando a gente está postando para pessoas que querem consumir algo da gente, né? A gente não está falando para dentista, a gente está falando para paciente leigo. Então, você sabe mais sobre odontologia do que ele. Você é aquilo que você busca para começar. Você já é, tá bom? Então, assim, o que você realmente precisa para começar? Um celular. O celular é importante. E internet também. O celular é uma internet
já tá tudo certo para você começar. Então não fique esperando o melhor momento para se posicionar nas suas redes sociais, porque o melhor momento para se posicionar é o momento que você decidir se posicionar, tá? Não fique esperando especialização, não fique esperando seu consultório, não. Já começa de agora, quando você se formou, ou se você estiver na faculdade ainda, né? O pessoal que às vezes aparece aqui que está na faculdade, pode começar desde a faculdade também, tá? Porque isso já vai te dar know-how, isso já vai te dar conhecimento para você fazer isso de forma profissional quando você puder realmente fazer sua captação de pacientes. Outra coisa que mata a possibilidade de você ter pacientes particulares que vêm do seu Instagram. Não ter constância de postagem. Gente, as pessoas elas só vão comprar de você se elas sabem aquilo que você vende. Se você posta uma vez só e some, não tem como a pessoa saber o que você vende, porque ela viu aquilo uma vez só, sabe? Quantas vezes uma marca ela teve que repetir exatamente a mesma coisa para ela ter um subconsciente ali do mercado e dos consumidores, né? Imagina você aqui do lado, ó. Tá vendo isso daqui? Abra Felicidade? De quem será que é essa marca? E aí, vocês sabem? Adivinha quem que é? É a Coca-Cola, né, gente? Vocês já pararam para pensar quantas vezes a Coca-Cola teve que falar abra felicidade para a gente entender que essa frase está associada à marca? Muitas vezes. Então, quantas vezes você tem que postar sobre odontologia para a odontologia ser associado a você? Que você é a sua marca, né? E a sua marca, ela vende odontologia, ela vende tratamentos odontológicos. Então, uma coisa tem que estar ligada à outra. Então, você precisa ter constância de postagem para trabalhar o consciente das pessoas que você conhece, para você ter resultados com suas redes sociais. Ai, Juliana, mas quantas vezes na semana são necessárias? Eu tenho que postar todos os dias? Gente, eu sei que é difícil a nossa rotina, é corrido, então, assim, eu indicaria vocês postarem pelo menos 3 vezes na semana, tá? Pra gente começar ali a ter mais resultados com as nossas redes sociais. E outra, aparecer uma vez no mês não vai te trazer resultado, tá? Já vou até adiantando aqui para vocês. E a terceira coisa que vai, assim, acabar com a possibilidade de você captar pacientes é você usar uma linguagem técnica. Essa linguagem técnica, Doc, eu sei que você acha que você tá arrasando porque você tá usando uma linguagem difícil, e isso é coisa de gente inteligente. Porém, entretanto, todavia, Doc, sabe quem que entende essa linguagem mais técnica? É outros dentistas. Sim, o paciente ele não entende. Então, eu vejo muito isso, gente, o pessoal começando a postar, e aí quando vai ver os seguidores dessa pessoa, é só dentista. O que que tá de errado aqui? Onde que teve o ruído de comunicação? Na linguagem, provavelmente, tá? Por quê? Porque essa linguagem não vai conectar com uma pessoa que não é da área odontológica. Então, linguagem técnica não vai deixar você mais inteligente, não vai demonstrar mais autoridade. O paciente, que é o paciente, não vai entender o que está sendo falado. E a pessoa que você quer atrair for o seu paciente, você tem que evitar usar linguagem técnica. Eu coloquei aqui até alguns exemplos para vocês entenderem. Ai, vestibular, mesial, interproximal, sulco, polpa. Gente, o paciente não entende isso. Ele não quer saber o que é a vestibular do dente. Ele quer saber por que ele tem esse espaço aqui e isso incomoda ele. É isso que o paciente quer saber. Então, não use linguagem técnica. A linguagem técnica afasta o paciente, não atrai. A linguagem técnica atrai outros dentistas. Quarto erro: querer falar sobre tudo e não ter um procedimento foco. Galera, vamos lá. Quando a gente começa nas redes sociais, eu sei que você, dentista, recém-formado, a gente é clínico geral, então meio que a gente faz tudo, né? Eu faço cirurgia, eu faço restauração, eu faço limpeza, eu faço pério, eu faço, enfim, faz um pouquinho de tudo. Só que quando a gente não tem um foco e quando a gente não conta uma história através do nosso perfil, a gente acaba não conectando com dor de nenhum público. O que faz uma pessoa querer comprar de você? O que faz uma pessoa querer sair da casa dela para passar com você? Uma dor. Essa pessoa ela tem que ter uma dor, ela tem que ter uma motivação. Só que a motivação de uma pessoa que compra um clareamento dental é diferente da motivação de uma pessoa que compra um implante, por exemplo. Se você quer atrair pacientes de uma dessas duas coisas, você precisa focar em uma dessas duas coisas. Porque olha a dor do clareamento. É um paciente que ele acha que o dente dele é mais amarelado, ele não sorri para as fotos, ele tem muita vergonha do sorriso dele, ele cria um sorriso mais iluminado para se sentir mais confiante.
Qual que é a dor do paciente do implante? Esse paciente do implante, ele perdeu o dente quando ele era mais jovem, ele tem um espaço ali na boca, ele sente dificuldade de mastigar, ele não gosta de dar uma gargalhada muito grande porque aparece o buraco e isso incomoda ele, mas principalmente porque ele vem sentindo que ele não consegue mastigar direito, um lado ele mastiga, o outro não, então isso incomoda muito ele. Então vocês estão vendo que as motivações são completamente diferentes? Se a gente quiser colocar os dois tudo no mesmo perfil, não vai dar certo, não vai converter o paciente de clareamento e também não vai converter o paciente de implante, tá? A gente precisa falar com um público, tá? Segmentar um público-alvo, direcionar esse conteúdo de acordo com as características que essa pessoa que está procurando o clareamento ou que está procurando um implante tem, né? Quais são as características dessas pessoas? A pessoa que busca um clareamento, geralmente é um paciente que tem uma preocupação estética, é um paciente mais jovem, é um paciente que já ouviu falar sobre clareamento dental, é um paciente que ele tem um grau de escolaridade que já sabe o que é um clareamento. Então, quais são as características desse paciente? E o paciente do implante? É um paciente que provavelmente é um pouquinho mais velho, é um paciente que pode usar prótese, é um paciente que ele tem muitas dúvidas com relação à cirurgia. Então, tudo isso, se a gente trabalhar dentro do nosso perfil, é mais fácil a gente converter esse paciente do que, por exemplo, um perfil que está misturando os dois públicos. Entendeu? Esse perfil que está falando um dia de implante, outro dia de clareamento, outro dia de harmonização facial, outro dia de canal, outro dia de prótese, ele não está comunicando com ninguém, tá, gente? Então, a falta de engajamento, de interação, é exatamente por conta dessa falta de conexão e interação com os seguidores. Então, os dentistas, eles precisam segmentar o público-alvo, né, com base em interesse, comportamento, dor, desejo, para que a gente tenha um conteúdo que seja mais assertivo dentro daquilo que a gente quer promover no nosso perfil. Combinado, Doc? Vamos para o último, mas não menos importante, tá? Que talvez aqui, gente, seja a coisa que os dentistas mais erram, tá? Que é fazer o conteúdo para você, com base no que você acha legal, e não o que o paciente quer saber. Por quê? A gente, quando a gente estuda, quando a gente tá ali vendo determinado procedimento, a gente acha muitas coisas legais e a gente quer postar sobre isso. Só que eu vou lembrar de novo. Às vezes o conteúdo não é interessante para o seu paciente, é interessante para você que é dentista. Então, o que o seu paciente quer saber? Eu sei que dentista gosta muito de ficar naquele negócio de o grau de contração da resina tal, que não sei o quê. Porque o peróxido de carbamida, o peróxido de hidrogênio, o peróxido de não sei o quê. Gente, o paciente ele não quer saber do peróxido de hidrogênio. O que ele quer saber? Ele quer saber por que o meu dente ficou sensível depois do clareamento? Quanto tempo demora para o meu dente ficar branco? Qual que é melhor, o clareamento caseiro ou o clareamento de consultório? Qual que eu escolho, né? É isso que o paciente quer saber. O paciente não quer saber qual que é a diferença entre peróxido de hidrogênio e peróxido de carbamida. Isso quem quer saber somos nós dentistas, né? O paciente não quer saber por que a resina tal tem grau de fotopolimerização assim, assim, assado. O paciente quer saber quanto tempo vai demorar a restauração dele para ficar pronta, ou quanto tempo que a restauração vai ficar na boca dele, né? Se ele tem que ter muito cuidado em casa, quais os cuidados que ele precisa ter. Isso que o paciente quer saber. Então, quando você entra num perfil, né, e que quer atrair pessoas leigas, né, você tem que ter uma linguagem simples, você tem que ter um conteúdo simples, que o seu paciente quer saber, e não que você quer saber. Combinado, Doc? Gente, então vamos fazer uma revisão zona aqui da nossa aula? Bora? Então vamos lá, ó. Você já aprendeu que esperar o melhor momento para se posicionar nas redes sociais não existe. O melhor momento é agora, tá? Você aprendeu também que não adianta postar uma vez e sumir do mapa. Não adianta, porque você não vai ter resultado. As pessoas demoram a fazer associações. E quanto mais você associar a sua imagem com a sua profissão, melhor para você, tá? Então, tem que postar sim. Linguagem técnica não conecta com o paciente, tá? Conecta com outros dentistas. Falar sobre tudo não vai te dar resultado, porque quem fala com todo mundo, na verdade, não se conecta com ninguém. E, por último, fazer um conteúdo que seja interessante para o paciente, tá? Fazer conteúdo para você e não para o paciente é o maior tiro no pé, é um erro que vocês vão cometer. Então, não cometam esse erro, combinado? E nessa aula, Doc, você
aprendeu muito, hein, gente? Você viu os exemplos práticos dos alunos que tiveram acesso aqui a esse método que eu desenvolvi. Você viu os meus resultados, né, de 5 mil e de 12 mil em um dia, que eu consegui graças ao meu protocolo, tá? E você também aprendeu os 5 erros que os dentistas recém-formados cometem na hora de captar os seus pacientes particulares, né? E, Doc, como eu quero que você tenha esse conteúdo para sempre, né? E que você não cometa mais esses erros nunca mais, essa aula, como vocês sabem, ela não vai ficar disponível para sempre, ela vai ficar disponível por pouquíssimo tempo. Mas eu quero te dar de presente um mapa mental dessa aula para você consultar sempre que você precisar, e pode ter certeza que você vai precisar consultar esses erros, tá? E a forma que eu encontrei para identificar quem realmente está comprometido comigo e que vai fazer tudo o que eu ensinar aqui nessa aula. Então, a tarefa é bem simples, tá? Para você ganhar o mapa mental dessa aula, você tem que tirar um print aqui comigo, tira um print e me marca nos seus stories, tá? Falando o que você mais gostou dessa aula, tá? Que eu vou fazer questão de ler todas as menções, todo mundo que me marcar, eu vou ler, porque eu quero saber, né, do que você gostou mais. Se foi de saber que você não pode usar linguagem técnica com o paciente, porque essa linguagem técnica não vai conectar, de saber quantas vezes você precisa postar para ter resultado, se você gostou de saber que é possível você ser bem remunerado dentro da odontologia com método, né, com as redes sociais, tá? Se você gostou de saber sobre o procedimento foco, o que é um procedimento foco, como usar o procedimento foco a seu favor. Então, se você quiser ter acesso a esse mapa mental, tá? Me marca nos stories e o seu Instagram tem que ser aberto, tá bom, gente? Para eu conseguir ver, tá? Porque eu tô super ansiosa já para ver todo mundo que está participando, que vai me contar o que vocês gostaram mais dessa aula. Gente, agora é hora da gente separar quem realmente quer ter resultado nas redes sociais, porque a nossa próxima aula nós vamos falar sobre os 3 pilares que o dentista precisa ter para transformar seguidor em paciente, tá? Essa é uma das chaves para você fazer um mês de faturamento em apenas um dia. E, assim como essa sequência de aulas é muito importante para você entender o passo a passo para você ter esse tipo de resultado, tá? Então, se você perder uma aula, você vai perder todo o fio da meada, você não vai conseguir aplicar tudo. Então, anota na sua agenda agora para você criar esse compromisso, tá? Não comigo, não é comigo que você está criando compromisso, mas é um compromisso com você e com a sua família, tá? Por que eu tô reforçando isso, gente? Porque eu sou dentista e eu sei como que a nossa rotina é completamente maluca, corrida, e assim, mas eu quero que você tenha resultado, eu quero que você transforme a sua carreira esse ano, tá? E lembra que perdeu uma aula, perdeu o passo a passo. E é igual você tentar pegar ali as coisas na metade do caminho. Não vai conseguir. Então, não deixa de participar. Coloca despertador, anota na agenda, coloca um lembrete, como ficar melhor para você, mas não perde essa aula de amanhã, tá bom? Então, comenta aqui, agendado, para eu saber quem tá comprometido nessa segunda aula comigo, tá? E também deixa aqui nos comentários o que você achou dessa nossa aula, se você gostou, se foi útil para você. E eu já tô indo lá nos stories para ver quem que me marcou, tá bom? Se ficar qualquer dúvida, pode me mandar mensagem também lá no direct ou comentar aqui embaixo, que eu também vou ler todos os comentários. E se você ainda não me acompanha no Instagram, me segue lá, @julianamarketing, para ficar por dentro de toda essa semana de aulas que eu tô dando. E até a próxima aula.